Prezados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, celebramos quinto domingo da Quaresma. Próximo domingo nós iniciamos a Semana Santa com o Domingo de Ramos. Então, leituras de hoje traz também uma mensagem sobre a vida. A primeira leitura de profecia de Ezequiel fala sobre assim fala o Senhor Deus: o meu povo abrir as vossas sepulturas e conduziu-os para a terra de Israel. Sepultura significa, já sabemos, né, morte, né, gente? Então o povo de Deus estava lá na Babilônia, estavam sofrendo, estava lá na escravidão. Então esse povo estava em desespero, esse povo estava sem futuro, esse povo também estava com uma situação da morte. E nessa situação eles acham que, né, Deus, né, abandonou eles, mas o profeta Ezequiel diz: Deus não abandonou. Deus vai transformar a morte para a vida. Deus vai transformar desespero em esperança. Deus vai transformar também escravidão em liberdade. Por isso que diz: o meu povo, ou abrir as vossas sepulturas e conduzir-vos para a terra de Israel. Quando eu abrir as vossas sepulturas, eu vos fizer sair delas, sabereis que eu sou o Senhor. Então assim, Deus dá esperança para esse povo, que Deus não abandonou, assim que o profeta Ezequiel diz. No Evangelho de hoje também nós falamos o episódio de Lázaro, uma história, já sabemos todo mundo, né? Como é que Jesus amava essa família, que Maria, Marta e Lázaro, uma família. Uma frase tão pequena da Bíblia é: Jesus chorou. Não existe menor frase da Bíblia do que essa, né, gente? Chorou. Choro significa o quê? Né, já sabemos, né? Nós choramos, né, com muitas vezes por alegrias e também tristezas. Mas para tristeza, né, gente, né? Quando nós, né, pensamos que, né, coisas não estão indo bem, quando nós olhamos, né, nossa realidade e tantas maneiras de injustiças e tantas dificuldades que nós passamos, né, nós, né, choramos. Mas no episódio de hoje, Jesus não estava ali quando Lázaro morreu. Então, mais uma vez, né, nesse evangelho também, Jesus diz aí, também para manifestar a glória de Deus, né? E aí, né, quando Jesus soube que, né, Lázaro estava doente, ele não foi, mas depois 2 dias ele foi. Significa, né, ele tinha morrido quando ele chegou. E aí ele começa um diálogo com Marta e Jesus, né? Se Senhor tivesses aqui, meu irmão não teria morrido, né? E aí Jesus confirma para ela com essa esperança: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E vocês creem nisto? E ela responde: sim, Senhor, eu creio. Então ela afirma que Jesus é realmente Messias. E nós podemos olhar, né, todo esse episódio que Jesus, né, olhando aí, e como é que ele fica profundamente comovido, e aí por isso que chora sobre a morte de Lázaro. Mas também Jesus, né, ressuscita ele, vem para fora, né, desatai-o. Depois ele começa a caminhar, ele vive mais uma vez na vida, né? Então assim, é fato, Lázaro, né? E aí Lázaro morreu, mas ressuscitou. Jesus que ressuscitou. E aí Jesus afirma que ele é a ressurreição e a vida para todos aqueles que creem. Então, né, nós também temos essa certeza que nós também cremos que nós teremos uma vida nova em Cristo Jesus. Na realidade, nós morremos por pecado no nosso batismo e revivemos e, né, tornamos filhos adotivos de nosso Deus e filhas adotivas de nosso Deus. Então, né, é para nós também acreditar nessa palavra do Senhor sempre, né? Como é que é a nossa vida, né, gente? Como é que nós, né, vivenciamos nossa vida?
Tem uma história aí, né, um homem aqui no mundo vivia de bastante coisas boas, com beleza, com fortuna, tudo isso mais, festas. E aí morreu e aí ele chegou na porta de paraíso ali. Pedro estava lá esperando ali. Quando Pedro está esperando ali, ele falou que eu vou mostrar a sua casa. Então, pegou mostrando casas, tantas casas bonitas, grandes, bem ornamentadas, decoradas. Ele achou que a casa seria dele também, uma das casas. E aí, mostrando, e aí foi indo até bem no finalzinho do túnel, e aí, uma pequenininha casa mostrou para esse homem. Esse homem falou para Pedro: como será possível? Eu vivia tão bem, tal isso, aquilo. Mas Pedro falou: pois todo o material que você mandou para cá, nós podíamos construir somente essa sua casa, entenderam? Significa material que precisa mandar o quê? De amor, paz, fraternidade, solidariedade para lá. Então aqui também precisa viver nesse sentido. Quando nós vivenciamos com egoísmo, injustiças, coisas ruins, com certeza isso não agrada ao Senhor. Qual material mandamos para lá no paraíso, Então nós vamos pensar isso também, que tenha uma boa casa para nós lá no paraíso também. Mandamos coisas boas, material bom, para nós lá viver, gente, Então isso aí. Então o Evangelho de hoje traz essa mensagem sobre a vida, que Deus é Deus da vida. Ele não é Deus dos mortos. Ele não quer desespero das pessoas, Ele não quer choro das pessoas. Ao contrário, Ele dá uma esperança para as pessoas. Então, isso é uma mensagem para nós hoje, através desse Evangelho também. Então, nós podemos olhar situações de morte em nossa vida geral, Quando casais não perdoam, nós podemos olhar a situação de morte. Jovens deixam de levar pelas drogas, bebidas, coisas do mundo. Com certeza nós podemos também dizer que a situação de morte nós enfrentamos quando nós olhamos corrupções nesse mundo em geral, no Brasil também. Podemos dizer também essa situação da morte nós enfrentamos. Quando podemos olhar também quantas pessoas passando necessidades, fome. Então também mais uma forma de situação da morte também. Então, como nós podemos mudar? Nós devemos mudar essa situação, essas situações do mundo. Em primeiro lugar, seguindo o caminho do Senhor, fazendo bem para um ao outro. Isso é importante, Então assim, nós podemos olhar também a segunda leitura. Então a segunda leitura de São Paulo fala para nós hoje isso mesmo, É a carta dos Romanos, aqueles que vivem pela carne e aqueles que vivem pelo Espírito Santo. Então, o Espírito Santo de Deus nos leva a passar a vida, a segunda carne, mas também quando nós falamos, vivenciamos segunda carne, significa imoralidade, injustiças, maldades, mas nós precisamos viver segundo o Espírito de Deus. Segundo o Espírito de Deus, nós sabemos que o Espírito, quando não habita em nós, temos também sabemos que 8 dons do Espírito Santo, também é importante lembrar. E também, então, segundo o Espírito significa aberto à força vinda de Deus. Então, Deus habita em nós e nós fazemos a vontade do Senhor. Então, assim, nós somos infusão de Espírito de Deus pelo nosso batismo, depois confirmado no Espírito de Deus no crisma. Então assim nós pertencemos ao Cristo Jesus que ressuscitou. Então São Paulo exorta para nós também, nós devemos ser pessoas de Espírito de Deus. E assim no Evangelho de hoje, o Salmo responsorial de hoje, podemos terminar com essa frase: no Senhor toda graça e redenção. Com o Senhor que nós temos a toda graça e redenção. Então, queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, olhamos a nossa vida, aonde nós precisamos mudar, aonde temos situações de morte e então como é que nós vamos transformar como situação de fraternidade, liberdade, justiça, tudo isso mais.
Então, quando nos aproximamos, final de Quaresma agora, nós fizemos essa reflexão de nossa caminhada de paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Então, nós possamos celebrar nessa Páscoa este ano ainda mais intensidade, olhando nossos irmãos e irmãs, especialmente aqueles que passam necessidade, a fome. Então, possamos ser pessoas que são fraternos, solidários. Então, queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, Jesus ressuscitado, que falou, Ele é a ressurreição e a vida, que possamos crer também e seguimos essa caminhada fazendo a vontade do Senhor sempre. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.